Ok. Olá, gentes. Boa noite a todo mundo. Boa noite a vocês. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Que tenhamos um instante de reflexão, de ponderações, que possamos trocar a experiência, né? Na semana passada nós falamos muito a respeito da dimensão do trabalho e das nossas dores. Então, eu recolhi de vocês aspectos diversos que vocês trouxeram, e hoje é o momento de fazer a minha palestra para vocês, tá bom? Então, hoje eu vou falar sobre o nada será como antes, como uma espécie de hipérbole, é uma coisa mais, digamos, generalista, ampliada, porque nós não sabemos exatamente o que vai acontecer. Dizer que nada será como antes é apenas aquela maneira de dizer que a vida muda, que os dias são outros, que as coisas se sucedem de formas diferentes na nossa existência, sobretudo no panorama profissional. Eu sei que cada um de nós, em suas áreas, recebeu impactos diferentes com a pandemia, desde o ano passado até os dias de hoje, mas vamos falar sobre como programação neurolinguística, como o coaching ontológico, que é uma derivação do coaching com a qual eu me familiarizo muito, e como a filosofia podem nos ajudar. Então, são esses três, digamos, caminhos conceituais que eu vou percorrer aqui com vocês. Mais uma vez, muito boa noite a todas e a todos. Deixa eu dar uma olhadinha em quantos já estão aqui na sala. Dá uns 3 minutinhos mais, 2 minutinhos e a gente começa. Muito bem, muito bem. Olá, olá, olá. Mesmo que vocês não liberem os microfones, eu gostaria de ver as carinhas de vocês, tá? Seria possível? Seria possível vocês liberarem o vídeo para eu dar um alô olhando nos olhos? Olha, a Luciana já abriu ali o vídeo dela, a Tânia, a Simone, Omar, muito bom ver vocês, Silvana, Muriel, querida Muri, Flávia, beijo pessoal, bom demais ver vocês, de tantas partes diferentes, de cidades diferentes, estamos juntos aqui, graças à tecnologia que nos aproxima, mesmo quando a pandemia nos afasta, fisicamente falando. Estamos juntos, o olhar de vocês me aquece, saibam disso. Saber que nós estamos em conexão é algo profundamente revigorante. Muito bom, muito bom. Olá, Ana, Flávia, Luísa. Olá, 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 todo mundo. Simone, muito bom estar aqui com vocês, viu? Ok, pessoal. Bom, 19h05, hora de começar a nossa conversa. Bom, uma coisa que eu queria pedir para vocês era que, de repente, vocês tivessem a possibilidade de fazer anotações, coisa de professor, sabe? O professor gosta muito disso, de ver pessoas fazendo anotações. De repente, mais tarde, essas anotações podem nos servir, ou talvez elas funcionem para que novas dúvidas comecem a acontecer na mente. Eu gosto muito de anotar palestras e aulas, porque isso facilita o nosso aprendizado, além do que, mais tarde, nós vamos fazer aquilo que se chama de recursividade sobre um conteúdo, sobre um conhecimento. Eu olho uma coisa hoje que eu, digamos, absorvi de uma palestra, de um curso, um seminário, e daqui a mais um mês, 6 meses, quando eu voltar a olhar aquilo, nossa, essa recursividade, olhar aquela mesma coisa já não acontece com os mesmos olhos de antes. Parece que aquela informação me traz conteúdos novos. Então, é uma sugestão, eu acho que isso nos ajuda para quem tem esse hábito, né? Bacana. Quem não tem esse hábito, de repente pode funcionar, começar a tê-lo. Gente, quando nós pensamos no impacto que nossa vida teve, profissionalmente falando, eu gosto muito de trazer para as pessoas o que é
que chega e o que cada um faz com aquilo que chega. Há uma corrente filosófica chamada existencialismo, cujo grande representante poderia ser considerado Jean-Paul Sartre, e ele traz uma fala, ele traz um pensamento que eu acredito que é muito importante para nós nesse momento. Vou passar para vocês. Que é, o mais importante não é o que acontece conosco, mas o que fazemos com aquilo que acontece conosco. O mais importante não é aquela realidade que nos chegou, mas o que cada um está pronto para fazer com essa realidade que chegou. Esse pensamento ele pode nos trazer reflexões muito profundas, que estão relacionadas à maneira como cada um de nós se prepara para reagir a determinados tipos de experiências. Uma das coisas muito difíceis em se tratando de vida é alguém que está o tempo todo se preparando para o pior. Então, talvez vocês conheçam algumas pessoas que estão o tempo todo só pensando negativamente, só pensando de forma pessimista. Então, esse é um dos polos, uma das instâncias muito preocupantes da vida humana, que é capaz de gerar em nós um estresse adicional, capaz de ativar em nós o nosso sistema nervoso simpático, fazendo com que nós estejamos sempre em alerta, em estado de alerta para qualquer coisa ruim que vai acontecer. O outro polo, que é o oposto desse, também é preocupante. Qual seria esse outro polo? É o polo otimista completo, é o polo otimista 100%. É alguém que está sempre, sempre, sempre pensando que tudo dará certo, que tudo funcionará da melhor maneira, que todas as coisas que ele espera, que ela espera, que deseja, irão acontecer. Esse outro polo pode ser tão preocupante, negativo e prejudicial quanto aquele outro do pessimista absoluto. Por que no ambiente profissional nós temos, em muitos momentos, que fazer construções na mente dos cenários de piores hipóteses, o cenário de pior hipótese? O que de pior pode acontecer? Por que em muitos momentos, no planejamento estratégico, nós temos que pensar em quais são as ameaças que estão pairando sobre nós, quais são também as nossas fraquezas, em vez de apenas olhar os nossos pontos fortes? Porque em muitos momentos, se nós esquecermos dessas realidades, se nós formos otimistas demasiadamente, nós poderemos perder o senso de realidade. Percebem que não dá para ser nem pessimista completamente, nem otimista 100%? E esse balanço, esse equilíbrio entre as duas realidades poderá funcionar para nós como um senso de observação daquilo que acontece, a busca dos dados de realidade. Aquilo que vai nos fazer, dentro da nossa profissão, dentro da nossa carreira, fazer com que nós nem migremos para um dos polos nem para o outro, mas nos mantenhamos de uma maneira muito sólida, com os nossos sentidos muito bem abertos, muito receptivos ao que vem, é a nossa flexibilidade. Flexibilidade é uma das maiores características mais importantes para nós neste momento que estamos vivendo. Flexibilidade nos permitirá sair de uma realidade difícil e com muito jogo de cintura e abertura ao novo, nós termos a condição de procurar recursos diferentes para nos realicerçar. Observem que uma situação como essa de pandemia pegou a todos de uma maneira muito forte, mas nem todos saberão reagir a isso da mesma maneira. Nem todos viverão da mesma forma. Eu e a minha sócia Martinha, por exemplo, tínhamos uma sede fixa, física. E essa sede fixa e física, tem gente com dificuldade de me escutar? Como é que está chegando o meu áudio? Martinha?
beleza? Talvez seja um problema do seu áudio, querida. Veja aí, por favor. Então, nós, pegos de surpresa, quando vimos que não haveria mais condição de nós termos um espaço físico e fixo, nós precisamos tomar decisões. Esse é um outro ponto crucial. Diante daquilo que nos sacode, ter estrutura para tomar decisões. Decisões, às vezes, muito diferentes daquelas realidades que nós vivíamos antes. Decisões que vão fazer com que nós tenhamos olhares novos. Para nós, em 20 anos vivendo em aulas, dando palestras, cursos, workshops, em salas fechadas, não era mais possível que isso continuasse acontecendo. Precisamos sair dessa realidade fixa e física para uma realidade de crescimento e não física, virtual. Uma situação totalmente digital. Nós, em um ano, migramos toda a nossa forma de trabalhar para o universo digital, que é o universo no qual nós estamos vivendo hoje, que nos permite uma realidade um pouco mais fácil, embora nem todas as profissões, embora nem todos os tipos de trabalho consigam, né, fazer adequadamente esse tipo de realidade acontecer. Com o detalhe de que, para cada um, haverá a melhor decisão. Para cada um, o impacto será diferente e as saídas serão diferentes. Mas eu estava falando para vocês uma coisa importante a respeito dessa coisa fixa e física. Observem que existe em nós uma construção, que é o nosso default. Default é uma palavra francesa que vai significar um padrão. E nós todos temos os nossos padrões. A programação neurolinguística, ela trabalha sugerindo a nós que desafiemos os nossos defaults. Eu tenho uma forma de fazer as coisas, eu tenho um jeito de fazer as coisas que eu possa me desafiar com muita frequência e respeitando o nível de capacidade de enfrentar desafios que eu tenha, mas que eu consiga desafiar os meus padrões. Exemplos, numa situação como essa que nós vivemos, será muito importante acessar tecnologia. Será fundamental. Então, não sei quantos de vocês têm dificuldades com tecnologia, né? Às vezes até algumas pessoas disseram assim, meu Deus, eu nunca precisei disso, mas agora eu vou precisar. Então, isso não é só algo a ser aprendido, isso é um padrão que existia antes, uma forma de funcionar, que nós vamos precisar desafiar. E a programação neurolinguística, a PNL, que é uma das principais disciplinas com as quais eu trabalho, e no final deste nosso papo, né, nós teremos um momento em que eu vou trazer um presente para vocês, eu vou oferecer a vocês que estão aqui uma possibilidade muito interessante. Lembrem que no final, qual é o presente, Cal? Qual é a coisa que você vai nos oferecer? Então perguntem para mim no final, eu e a Martinha vamos falar com vocês, tá bom? Sobre o nosso curso de programação neurolinguística. Então, esse padrão que nós temos, o jeito de funcionar, tem muito a ver com um costume, com um jeito de pensar e de falar. Quantas pessoas aqui, por exemplo, têm o hábito de dizer, eu sou assim mesmo? Esse é o meu jeito. É algo que até nos lembra músicas de axé antigas que dizia assim, pau que nasce torto nunca se endireita. Né? Ou seja, você acha que porque você começou a sua vida funcionando de uma forma, é assim que vai ser. Associa a esse pensamento outros como, eu sou de um jeito porque os meus pais são exatamente assim. Por isso, eu sou dessa forma. Ou algo do tipo, aquilo que eu penso sobre mim hoje não mudará, porque eu me conheço o suficiente para saber que eu sou assim.
Tem gente que vai viajar até mesmo nas estrelas, os astros é que vão ser a justificativa para funcionar de uma determinada forma. Ah, eu sou canceriano, por isso eu sou tão sensível. Eu sou escorpiano, então eu me irrito muito fácil se alguém pisar nos meus calos. Eu sou ariano, então eu sou irascível. Quem quiser, que aguarde, porque fez comigo, vai ter troco. Ah, eu sou assim, eu sou assado, eu sou, eu sou. E essa fala do eu sou, a princípio ela pode ser aparentemente muito interessante, mas ela também é um default. Ela também é um padrão. E às vezes a gente pensa que os padrões que temos, esses padrões seriam sempre bênçãos. Alguns padrões são maldições. E é muito importante que nós cutuquemos esses padrões. Eles funcionam como crenças, e crenças não são a verdade, mas crenças se disfarçam de verdade. Nós não vemos as coisas como elas são, nós vemos as coisas como nós somos. Esta é uma fala que está no Talmud, o livro sagrado, também é uma fala que aparece nos escritos de uma grande poeta, escritora, Anaïs Nin. Repito para vocês, nós não vemos as coisas como elas são, nós vemos as coisas como nós somos. Os filtros que temos fazem com que as realidades que nós vivenciamos acabem sendo tidas como as coisas são assim. E você está trazendo, Cal, essas reflexões todas relacionadas à nossa vida, às experiências que temos, às experiências profissionais também, com base em que você diz que essas coisas precisam mudar. Observe que, quando falamos sobre transformação, eu gosto de um pensamento do grande biólogo chileno, Humberto Maturana, que ele dizia assim: quais são as coisas que eu preciso conservar para que várias outras coisas mudem? Somos nós que vamos descobrir quais são as coisas que nós precisamos conservar também, para que outras coisas mudem. Então, existem coisas na nossa vida que nós podemos achar que são essenciais, que são bases de quem nós somos, e elas precisam ser mantidas. Mas até elas merecem um pouco de observação. Mindset, de acordo com uma pesquisadora chamada Carol Dweck, mindset, ou forma de pensamento, ou jeito da gente, o conjunto daquilo que compõe nosso jeito de pensar, a nossa mente, nós podemos ter mindset fixo, e isso tem muito a ver com os default que temos, né? com nossos padrões, mindset fixo. Eu sou assim, eu não mudo, esse é o meu jeito, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim, que é a chamada síndrome da Gabriela. Cada uma dessas vezes em que nós dizemos coisas desse tipo, nós estamos confirmando um mindset fixo. Eu não mudo, eu funciono desse jeito. De acordo com o pensamento dessa pesquisadora, Carol Dweck, no seu livro que tem esse título, Mindset, uma ideia importante é que nós migremos para um outro mindset, que é chamado de mindset de crescimento. Sair do mindset fixo e partir para um mindset de crescimento significará justamente a nossa capacidade de dizer: eu não sou. Eu sou um ser em transformação. Eu não sou. Eu estou. Eu vivo determinada experiência. Eu passo de uma realidade para outra realidade. E para que isso aconteça, será fundamental nós observarmos, com um grande processo de autoconhecimento, o que é que nós vivemos no mundo de dentro. Sobretudo, mente e emoções. Um dos trabalhos mais importantes que nós estamos percebendo agora, dentro do mundo organizacional, as empresas estão investindo ainda mais em dar algum suporte para aquelas doenças mentais e emocionais que os seus colaboradores estão vivendo. Nunca se falou tanto sobre crises de ansiedade, estresse, depressão, burnout,
que é uma espécie de esgotamento absoluto das nossas energias. Burnout merece até uma fala específica. Começou-se a estudar burnout com profissionais da área de saúde, mas pode acontecer com qualquer um de nós, em qualquer área da nossa atuação profissional. É uma doença que acontece por conta do nosso trabalho. E ela tem muito a ver com um esgotamento completo das nossas forças por conta de não termos a capacidade de perceber quais são os nossos limites. Então, há pessoas que são exigidas de uma tal forma e vão aceitando até o ponto em que elas se encontram naquela linha que seria a linha limite, mas elas vão forçando essa linha. Elas forçam, elas acham que podem dar um pouco mais, até o momento em que já não é mais possível e a doença se instala. Burnout é uma expressão, né, da língua inglesa, burn, queimar, que é como se você estivesse, naquele momento, sendo torrado. Você fritou as suas possibilidades, você não tem como lidar mais com isso. Alguns dos seus sintomas têm muito a ver com sensação de medo, esgotamento físico, problemas de irritabilidade intensos, sensação de não ter mais força no seu corpo em muitos momentos, crises de pânico, ou seja, não é uma doença com as mesmas manifestações para cada um de nós. Cada um terá a sua maneira de expressar burnout, mas existem algumas dessas sintomatologias que podem ser muito comuns. Essas que eu já listei aqui são talvez as mais comuns. E uma coisa interessante é observar que burnout, ela não acontece somente com pessoas que estão se exigindo, ou melhor, pessoas que estão sendo exigidas de fora para dentro. É o meu gestor, é o meu chefe, é o meu líder que está exigindo demais e por isso eu estou trabalhando demais, estou indo além dos meus limites. Às vezes, alguém pode ter burnout porque é o seu próprio chefe e é demasiadamente exigente consigo mesmo. Não sei se vocês conhecem pessoas que, por um nível de apego muito grande à excelência ou ao perfeccionismo, acabam se cobrando demasiadamente, acabam exigindo demais de si. Quando nós vemos isso acontecer, é curioso que você pode ter filtros perceptivos que lhe deem uma noçãozinha de que as coisas não estão legais. Programação neurolinguística, essa disciplina, e que a gente vai ver quando começarmos a falar um pouco mais do nosso curso, ela ajuda você a olhar para o mundo de dentro, ajuda você a ter um pouco mais de noção sobre quem você é e até onde você vai com as coisas. Né? Então, há que se ter esse giro do olhar e começar a observar a si mesmo. Até onde eu vou? E aí, quando falamos sobre burnout, por uma situação autoimposta ou pela sua incapacidade de dizer basta, eu não estou dando conta, eu preciso de descanso, eu preciso de um pouco de lazer, eu preciso de um pouco de oxigênio, de fôlego. Essa é uma metáfora muito brasileira, né? A gente está sentindo que está faltando ar. Né? Literalmente, nos hospitais, e aqui vai a minha dor expressa em relação a tudo que nós estamos vivendo, que está sendo é muito trágico o que a gente está vivendo no nosso país. Então, meus respeitos, meu luto, minha dor solidária às pessoas que estão vivendo problemas muito sérios com suas famílias, que estão doentes, ou as pessoas que estão precisando trabalhar de forma muito, muito intensa, como os profissionais da área de saúde, que estão vivendo realidades bastante difíceis para dar conta de tudo que está acontecendo. Tá? Então, existe sim esse esgotamento que pode ter a ver com uma realidade da qual não se pode fugir. Mas falemos também daquele esgotamento, daquele burnout,
que tem a ver com você que não está prestando atenção nos seus limites. Você que está indo além da conta. Eu vejo que isso pode ser um vício de empreendedor, de empreendedora, a incapacidade de perceber até onde a gente vai. Às vezes por gostar muito até daquilo que a gente faz. Às vezes por se sentir numa situação de não ser uma pessoa que pode delegar. Você acha que tem que carregar tudo consigo. Às vezes gestores, líderes organizacionais não estão conseguindo dar conta de passar adiante ou de respirar fundo e dizer, nesse momento eu tenho que dar o meu melhor apenas. Eu não posso ir além daquilo que eu posso oferecer. Dar o seu melhor é dar o melhor possível. Entendem isso? Dar o meu melhor é dar o meu melhor que eu posso dar hoje. Um grande pensador, um filósofo da atualidade, ele está sendo muito, muito conhecido nos últimos 5 anos para cá, Byung-Chul Han. Chul Han tem uma série de livros, sendo que um deles, A Sociedade do Cansaço, é um livro que fala muito sobre isso que está acontecendo com a gente, e ele cita a doença burnout. Logicamente que ele fala sobre estresse, depressão no mundo corporativo, no mundo do trabalho, mas ele especifica burnout por conta de uma realidade que pode estar acontecendo conosco sem que nós percebamos. Observe se um lobo se aproxima, e ele usa essa metáfora no seu livro, apoiado num pensamento de um outro filósofo francês chamado Baudrillard. Ele diz o seguinte: imagine que você vê um lobo. Quando você vê o lobo, você entende o perigo que esse lobo te oferece. Você entende que ele pode te atacar, te machucar, quem sabe até te matar. Então você vai se proteger desse lobo. Perfeito? Você vai se afastar desse perigo. Imagine um rato, não um lobo agora. Um rato é menor. Pode ser que alguém ache assim, olha, esse rato não vai me fazer tanto mal se eu não o tocar. Esse rato não está me causando tanto mal assim, ou não me causa tanto risco, tanto perigo se eu ficar à distância dele. Mas imagine um perigo ainda menor. Que tal um micro-organismo? Uma coisa que você não vê, um ser que está absolutamente oculto. Há uma incapacidade nossa de percebê-lo, mas ele existe. Trazendo para a nossa ótica, pela pandemia que nós estamos vivendo, um vírus, ele pode nos causar muito mal, e ele é algo que nós não enxergamos. E por isso precisamos nos defender usando o quê? Vacina. Não existe tratamento. Existem falas, digamos, que pretendem transmitir desinformação e fake news, falando-se sobre tratamentos, mas a pandemia de coronavírus, a pandemia dessa infecção terrível que nos abate no mundo inteiro, ela não tem tratamento. Por isso, a única forma de nós nos protegermos é protocolo de isolamento, uso de máscaras, álcool gel e vacinas. Perfeito. Então, nós temos como nos defender deste serzinho inimigo tão pequeno, tão invisível que é esse conjunto de coisas. Nós podemos nos defender dele. Perfeito. Mas aí, Byung-Chul Han nos traz uma outra coisa. Ele diz que aquela realidade que nós podemos ter de uma hiperpositividade. Você pode, você consegue, vá. Você pode ignorar todas as dificuldades que estão aí. Ah, tudo bem que tem aí uma pandemia, mas você pode, vá. Ah, mas está muita coisa ruim, muita coisa difícil, protocolo de segurança, mas você pode, você vai conseguir. Essa hiperpositividade, ou algo do tipo, eu desejo, eu quero, que é um mindset fixo, se eu quero, eu consigo, porque querer é poder,
E essa crença, ela aparentemente, ela é do bem, né? Todo mundo vai dizer, essa é uma crença do bem, querer é poder, é uma crença do bem. Será, gente? É uma grande pergunta da programação neurolinguística. Vamos tornar a vida humana um pouco mais complexa. Oh, que coisa estranha que você está dizendo, não é melhor que a vida humana seja simples? Calma. Essas ideias são de uma simplicidade perigosa. Se você pensa que querer é poder dentro do seu universo do trabalho, você pode confundir ter desejo com ter direito. E isso é uma confusão muito comum em crianças. Um pensamento pueril, um pensamento infantil, acredita que tudo aquilo que a gente tem desejo, a gente tem o direito de ter. E é por isso que a criança faz birra, por isso que a criança chora, por isso que a criança bate pé para conseguir as coisas. Quem nunca viu uma criança dizer, me dê isso, ou me dê isso, aí a gente, não vou te dar. E ela repete, não, me dê isso, me dê isso, me dê isso, ou me dê, achando que quanto mais ela repetir, maiores serão as chances da gente mudar de ideia. E não é bem assim. Porque ela confunde ter desejo com ter direito. Não, querer não é poder. Vamos tornar a vida humana, melhor, olhar para a vida humana com um pouco mais de complexidade. Nem sempre, quando nós queremos, nós vamos obter as coisas. E aí você é bombardeado com esses tipos de pensamento. Se você quer muito, você consegue. Nunca desista dos seus sonhos. Tudo que você tem o direito de pensar, você tem o direito de conquistar. E coisas tais, e coisas tais. E você se desconecta da realidade que o mundo está vivendo. Nós estamos mergulhados numa pandemia. Mais que nunca ter desejo mostra que não é a mesma coisa que ter direito. Muitas coisas nós vamos desejar e não vamos obter. E isso em todos os níveis, mas focando mais aqui o nível profissional, haverá em nós, todas e todos, muita vontade de conseguir as coisas, muitos desejos que não serão satisfeitos. E uma das coisas importantes para nós é agora respirar um pouco e administrar o nosso desejo. Respirar um pouco e reduzir um pouco esse nosso querer que faz, às vezes, passarmos por cima das nossas próprias situações difíceis. Às vezes, o que você precisa não é de tantas necessidades. Às vezes, você precisa abrir mão de muitos quereres, pedir licença a alguns sonhos. Eu sou um desses que costumam dizer desista dos seus sonhos. As pessoas acham isso tão estranho, não é? Porque todo mundo lhe diz, nunca desista dos seus sonhos, Cal. E aí você vem e me diz, desista dos seus sonhos. Você é maluco? E eu gosto de contextualizar e problematizar um pouco. Eu gosto de dizer assim, olha, desista dos seus sonhos quando eles perderam prazo de validade. Desista dos seus sonhos quando eles não fazem mais sentido no agora. Esse era o sonho que você tinha lá no final de 2019, quando você fez uma lista colocando as coisas que você queria profissionalmente, ou romanticamente, ou em relação à sua vida pessoal, sei lá, você fez aquela lista em 2019 achando que 2020 seria de um jeito. Mas não foi. Portanto, não podemos perder a nossa relação com o real, nem na vida pessoal e nem na vida profissional. Desista dos seus sonhos quando eles não fazem mais sentido ou com a realidade, com o contexto, ou com você, porque você pode ser uma pessoa para quem esse sonho já não funciona mais. Você pode ser uma pessoa para quem esse sonho já não tem mais nada a ver. Agora seu sonho é outro, agora sua vontade é outra, agora você quer outras coisas. Uma das coisas importantes para nós é ter a maturidade de dizer, este sonho eu engaveto. Porque ele talvez mais tarde me sirva, porque ele talvez mais tarde seja interessante. Mas esse outro aqui, eu jogo fora, porque ele não faz o menor sentido mais para mim. E conservar essa ideia, ficar alimentando algumas ideias, isso pode fazer com que a nossa energia caia. E voltando ao lobo, ao rato e ao vírus, deles nós podemos nos afastar
Lembrando, a vacina é a única forma de nos proteger dessa coisinha inimiga, pequena e terrível, mas deles nós podemos ter elementos para nos afastar, porque nós os reconhecemos como inimigos. Mas imagine uma coisa que você não consiga identificar como inimiga. Imagine uma determinada realidade para a qual você não tem defesa, porque você não considera ela inimiga. E é aí que Byung-Chul Han traz para nós, no seu pensamento filosófico, a ideia da hiperpositividade como um inimigo que pode não ser observado como tal, e aí ele vai nos sufocar. Ele diz que a hiperpositividade, essa ideia do eu vou fazer, eu vou produzir, eu vou ser incrível, eu vou ser maravilhoso, maravilhosa, eu posso, eu consigo tudo, eu sou demais, eu sou super. Essa ideia do você precisa ser maravilhoso, você precisa ser maravilhosa, você tem que ser incrível, você tem que ser assim, desse jeito que o mundo mostra que é a forma de ter sucesso e ser feliz. É desse jeito que uma pessoa vai ter sucesso e ser feliz, e você tem que ser desse jeito. E isso vai te bombardeando por tanto tempo, aumentando esse tipo de conformação de crença, que chega um momento em que isso se torna um inimigo que você não reconhece como inimigo. E ele traz como metáfora como se fosse uma espécie de gordura, e dessa gordura, o nosso organismo não entende essa gordura como inimiga, mas essa é uma gordura que vai tomando conta de nós até o momento em que ela nos sufoca. E ela faz com que nós não tenhamos mais condição nem de respirar. Do lobo nós fugimos. Do rato nós nos afastamos. Para o vírus nós temos a vacina. Mas para essa ideia de você pode, você tem que, você precisa ser maravilhoso, maravilhosa, mesmo que o mundo esteja desabando com a pandemia, você tem que fazer com que a sua empresa tenha lucro, você tem que fazer com que todas as suas metas sejam batidas, você pode ser um empreendedor de sucesso, uma empreendedora de sucesso, você pode, você pode, você pode. E aí essa hiperpositividade te traz uma ilusão, ela se disfarça. Não sei se vocês percebem que ela se disfarça de coisa boa. Ela não parece uma coisa boa? Você tem isso como se fosse algo motivacional, interessante, só que não. E aí é que está. A programação neurolinguística, quando ela surge, a PNL, ela parece que é uma construção, uma abordagem, uma ferramenta de mente, corpo, emoção, que é somente otimista e positiva. É como se ela fosse algo que sempre estivesse mandando você para frente, turbinando seus motores. Pode ser e pode não ser. Em algum momento, como a programação neurolinguística, a PNL, também nos ajuda no nosso processo de autoconhecimento, ela pode nos dar a real dimensão de quem nós somos. Não sei se vocês já perceberam que antes de sermos profissionais, antes de sermos empreendedores, empreendedoras, nós somos pessoas. E temos o pacote ser gente. O que é esse pacote? Tudo que faz uma pessoa ser uma pessoa. Nós temos nossa humanidade com estados emocionais. Nós temos tristeza, temos raiva, temos medo, além de alegria, além de amor. Nós temos tudo isso dentro de nós. E observar esses pedacinhos que nos fazem ser gente, também no universo do trabalho, é fundamental. Se você é líder, gestora, gestor, se você tem um time, uma equipe de trabalho que está recebendo de você orientações, comandos, que também espera-se que você tenha ouvidos bem abertos para esse time, para receber desse time também orientações, feedbacks, enfim, você tem um time que tem você como líder, por favor, olhe essas pessoas como gente, olhe essas pessoas como humanos, pessoas. E, sobretudo, nesse momento em que nós estamos vivendo talvez a situação mais trágica, nós estamos vivendo história, gente, mas uma história muito trágica. É fundamental
que nós possamos ajudar as pessoas, sermos capazes de sentir que temos conexões humanas com esses indivíduos. Elas não são apenas pessoas que fazem a roda girar. São, antes de tudo, gente, como você, como eu. E sendo gente, precisam de muito, muito apoio em mente e emoção. Por isso que, quando nós tratamos da programação neurolinguística no nosso curso básico de PNL, nós falamos muito sobre as subpersonalidades. Então, você vai poder observar o quanto que nós temos pedacinhos dentro de nós, partes, né? Partes ou subpersonalidades. Esses pedacinhos, eles funcionam de uma forma... É quase como se fossem entidades autônomas, né? Então, você tem um pedacinho seu, que é o pedacinho que gosta de trabalhar de qualquer jeito, que vai e faz, mas você tem um outro pedacinho que precisa de descanso, que precisa de repouso. Você tem outro pedacinho que precisa de carinho, que precisa de afeto. Outro precisa de um pouco mais de condições para se sentir mais livre, para poder fazer as coisas. Então, nós temos diversos pedacinhos, que são chamadas as nossas subpersonalidades, e elas precisam ser vistas. Quanto mais você tiver condição de olhar para elas, melhor, né? Olhar para esses pedacinhos vai dar a você a possibilidade de perceber quando é que cada um deles está precisando de ajuda. No curso, a gente faz esse olhar para dentro. A gente tem essa capacidade de notar que dentro da mente há um verdadeiro universo de partes. Partes que estão em ebulição. Um lado seu quer uma coisa, outro lado quer outra. Um lado seu busca determinado tipo de satisfação de uma necessidade, já um outro lado acha que você não tem de jeito nenhum essa necessidade. Então, quanto mais a gente tem condição de olhar o mundo de dentro, maior será a nossa capacidade de lidar com essas coisas. Essas subpersonalidades, elas não são boas nem más, mas elas podem ser conhecidas e reconhecidas para que nós possamos ter uma vida melhor. Além do meu trabalho com empresas, como palestrante, profissional que dá conferências, que dá palestras, eu tenho também um trabalho individual com as pessoas, um trabalho mais próximo daquilo que é um processo terapêutico. E eu noto o quanto que essas subpersonalidades, elas podem estar em desequilíbrio. Imagine uma subpersonalidade que tem tanto perfeccionismo, tanta vontade de produzir bastante, de criar coisas, porque se acostumou a receber do mundo os aplausos da excelência. Nossa, você é excelente naquilo que faz, você é excelente líder, você é excelente prestador de serviço, você faz uma coisa maravilhosa. E essa pessoa, durante muito tempo, foi abastecendo o seu mundo de dentro com esses tipos de feedback. Ao ponto de hoje não achar que é capaz de viver sem isso. Só que hoje, vamos tornar a vida mais complexa. Hoje nós estamos mergulhados numa pandemia e é possível que você não tenha condição de dar a mesma excelência de antes. É possível que hoje você não tenha condição de ser tão bom naquilo que faz porque você está estressada, estressado, você está ansiosa, ansioso, você está vivendo realidades de conexões com pessoas que estão passando por problemas e você é alguém sensível, você tem condição de sentir um pouco empatia por algumas pessoas. Embora saibam que a empatia, que é sentir aquilo que o outro sente, é algo irreal, é uma metáfora, ninguém consegue sentir exatamente o que uma outra pessoa sente, mas a empatia pode ser vista como uma busca. Então, eu quero me aproximar um pouco do outro ser humano para ter uma tendência a imaginar o que eu poderia estar vivendo se eu estivesse em seu lugar. E isso pode ser crucial dentro do nosso ambiente de trabalho, na realidade que nós estamos passando. Até mesmo para poder ter um pouco mais de conexão amorosa com as pessoas com as quais nós trabalhamos, será fundamental que nós saibamos nos sentir exercitando a empatia, mesmo que ela seja inatingível.
é uma proposta, é uma busca, é um exercício, mas nunca vai ser atingido, porque você nunca vai sentir o que o outro ser humano sente, da forma como ele sente, como ela sente. Isso não será possível. Otimismo tóxico, negacionismo e individualismo. Nas empresas, Cal, nas empresas, curiosamente. Otimismo tóxico que pode fazer com que nós percamos o senso de realidade. Eu acredito que se eu rezar muito, todas as coisas amanhã se resolverão no meu mundo profissional. Eu penso que se a minha mente vibrar somente no positivo, todas as coisas vão funcionar bem. Eu acredito muito de que tudo vai ficar bom daqui a pouco. Esse otimismo é tóxico. Esse otimismo não está deixando você se proteger de algumas realidades e você pode ser tragado por alguma realidade muito difícil se você tiver um otimismo que te afasta dos dados de realidade. Se alguém diz, eu saio à rua sem máscara, eu vou trabalhar e fico muito próximo de outras pessoas, eu não tenho problema com tocar tudo e todos, mesmo na pandemia, isso é bobagem. Quem tem a mente funcionando positivamente não vai ter problema algum. Confessem, isso não seria um otimismo tóxico? Isso não seria um otimismo que está afastando você do senso de realidade? É como se você estivesse observando que muitas pessoas acreditam que o pensamento mágico cria uma espécie de escudo protetor. Algumas pessoas terão o otimismo tóxico vinculado a uma confissão de fé, a sua religiosidade. Outras pessoas terão um otimismo tóxico mais relacionado a uma ideia do pensamento mágico, do querer é poder. E é interessante notar que o otimismo tóxico também acontece nas empresas. São muitos os empreendedores, líderes organizacionais que não estão se dando conta da realidade na qual nós mergulhamos. Então, se você não protege os seus funcionários, se você não toma os cuidados que são importantíssimos para que essa realidade tão dura passe logo para nós, se você recusa, briga, querendo abrir o seu negócio, quando, na verdade, esse não é um momento de abrir, esse é um momento de fechar e de proteger as pessoas. Se você está acreditando que deixar tudo fluir vai ser a melhor coisa a ser feita, você está embriagado com otimismo tóxico. E esse otimismo tóxico pode impedir você de perceber as realidades nas quais nós estamos vivendo agora. É como se uma pessoa acreditasse tanto na própria força que ela está na areia movediça. Construa essa imagem. Uma pessoa dentro, né, de um pântano ou de um lugar com areia movediça, e ela se movimenta, e ela vai afundando mais. Em vez de ela procurar uma ajuda de fora, uma ajuda real, concreta, ela diz assim, eu vou escapar dessa puxando-me pelos meus próprios cabelos. Entende? É como se essa pessoa achasse que ela, sozinha, pode resolver. E aí, a gente entra nesse outro problema das empresas, e dos profissionais e dos empreendedores, que é o negacionismo. Mas eu vi tantas falas sobre negacionismo, muito voltadas ao aspecto da política, de políticos que estão em negacionismo da ciência, negacionismo disso ou daquilo. Pois é, negacionismo pode acontecer em qualquer instância. Existe o indivíduo negacionista, existe a empresa negacionista, existe um povo negacionista, comunidades negacionistas, grupos negacionistas, que estão desconsiderando a importância de olhar os dados de realidade. Negacionismo
em algum momento, pode vir de uma pouca capacidade, pouca preparação para você se deparar com uma realidade muito dura. Existe algo que é difícil de ser visto, ou que te incomoda muito, porque você não gostaria que esse algo existisse, e aí você se afasta dessa visão. Você não quer ver isso. Você não quer saber disso. E por mais que encontre dados de realidade que atestem que isso é um fato, mesmo assim você vai bater pé firme e sustentar, né, a sua crença de que aquilo é algo que não existe. Então é possível que haja hoje no ambiente de trabalho também empresas negacionistas, líderes negacionistas. E é muito interessante, eu gostaria muito de estar falando para vocês, imaginando que todos nós temos algum nível de negacionismo, ou não. Todos nós temos algum despreparo para lidar com um dado de realidade. E pode ser difícil para nós. O grande ponto é o que você vai fazer com aquilo que a vida faz de você. E assim, quando nós, a Carolina está falando aqui sobre os gestores que fogem, né? Que negam o problema, que preferem não olhar uma realidade que está ali se impondo, é incrível que ela não vai se resolver sozinha. Negar não vai fazer ela deixar de existir. Negar não vai fazer com que ela se resolva. Na filosofia, nós tratamos de um pensamento muito curioso, que vem de Nicolau Maquiavel, um grande pensador, que inaugura o pensamento político, a filosofia voltada para a política. E esse grande pensador, ele trazia algumas reflexões interessantes sobre a liderança, que cabe muito bem no nosso universo profissional. Ele falava que nós somos líderes, cada um do seu jeito é líder, né? Então, não sei quantos de vocês se sentem líderes, mas às vezes você tem um liderado, um comandado, uma pessoa subordinada a você, ou uma pessoa que recebe alguma influência de você. Ah, líder é somente quem está num cargo de liderança. Não. Em muitos instantes, a vida vai colocar você na posição de líder, mesmo que você não esteja em cargo de liderança. Existe liderança situacional, existe um momento em que vai ser necessário de você algum tipo de orientação, algum tipo de comando, porque você detém um conteúdo técnico, um conhecimento importante. Às vezes você vai ser líder do seu cliente. Enfim, em muitos momentos você vai ser líder. E Maquiavel, e por favor entendam Maquiavel não no sentido negativo, porque quase que o nome Maquiavel ficou associado à ideia de maquiavélico, né? Uma coisa ruim, uma coisa má, uma coisa perversa, uma coisa que só pensa nos fins e por isso passa por cima de tudo e de todos. Maquiavel ele queria trazer uma percepção do ser humano meio que como o ser humano é, como a realidade se mostra. E ele falava que para você ser um líder, você vai precisar ver duas forças. Uma força é a fortuna, anote aí, e a outra força é a virtude. Fortuna e virtude. Fortuna tem a ver com o inesperado. Fortuna tem a ver com uma deusa mitológica, e para os latinos, para os romanos, ela era chamada Fortuna, para os gregos, ela era chamada Tiké, e era uma deusa que tem uma roda, e ela gira essa roda. Então, aquilo ou aqueles que estão aqui em cima, se essa deusa resolver girar a roda, de repente, tudo aquilo que está em cima vem cá para baixo. Essa imagem mitológica serve muito bem para representar as alternâncias de poder, as situações em que alguém é muito poderoso e daqui a pouco é alguém que está numa situação terrível, ou o contrário, alguém que está numa situação ruim e de repente a fortuna no giro da roda faz com que essa pessoa ascenda em poder ou em importância. Uma empresa hoje é muito boa, amanhã ela está sendo vista de uma forma muito negativa, ou uma pessoa que antes estava ali num contexto muito pequenininho e de repente a fortuna faz com que essa pessoa se agigante
consiga milhares de seguidores de uma hora para outra, vamos dizer assim, no âmbito do digital. Enfim, a fortuna, essa força, é a força do inesperado. É a força que faz com que estejamos todos muito bem e de repente brota uma pandemia. Estamos todos muito bem e de repente vem uma tempestade e faz um alagamento numa cidade. Estamos todos muito bem e de repente tem um problema fiscal numa empresa. A fortuna é aquilo que surge e te diz, e agora? O que você vai fazer com isso? Fortuna tem a ver com sorte, tem a ver com o inesperado, tem a ver com o estranho, tem a ver com o inusitado que chega. E nós, que somos líderes, para lidar com esses giros da fortuna, precisamos de quê? Preparação. Precisamos de preparação. Nunca saberemos quando a fortuna vai fazer o seu humor, né, mudar. Dizem que é por isso que ela é uma deusa e não um deus. Porque dizem que as mulheres têm mais alternância de humor do que os homens, sobretudo de mês a mês. A fortuna pode ter uma TPM, fazer um giro danado. Isso são os pensadores machistas falando. Mas a ideia é que a fortuna ela tem um humor estranho. E, de repente, aquilo faz com que tudo que estava perfeitinho, certinho, de repente vem cá para baixo. Então, a roda da fortuna girou. Exatamente, Liana. A roda da fortuna, né? Ela brincou com você. Então, estejamos preparados, líderes que somos, no universo profissional, para as coisas que virão. E é por isso que um líder não pode se dar ao luxo de deixar de se preparar. Sobretudo quando está aparentemente tudo bom. Nunca deixe de estudar, nunca deixe de aprender, nunca deixe de investigar, nunca deixe de procurar conhecimento, porque tudo isso será importante para quando, quem sabe, a fortuna resolver mudar as coisas. O que você vai fazer com isso? A fortuna, como disse, tem muito a ver com sorte, né? E sorte, para um grande pensador, e vejam como eu gosto da filosofia, e por isso que quando dentro do meu curso de PNL eu junto com filosofia, eu misturo com a filosofia. Esse pensador chamado Sêneca, pensador latino, né, ele viveu em Roma, vai morrer no ano de 64 depois de Cristo. Sêneca dizia o seguinte: sorte é o encontro de oportunidade com preparo. Ou seja, se de repente uma situação vem e você está preparado, você consegue observar essa oportunidade. Se você não estiver preparado, você não vai ter condição de observar essa realidade. Então, quando a fortuna fizer seus giros e aparentemente ela trouxer você de cima para baixo, se você estiver preparado, você consegue subir de novo. Perfeito? E é aí que vem aquela outra força. Lembram? Fortuna e virtude. E virtude, aparentemente, tem muito a ver com virtude, etc., com a nossa ideia de virtude. Para Maquiavel não era bem assim. É a nossa capacidade de preparação para permanecer na liderança. Para não se perceber enfraquecido. É a nossa capacidade, a virtude é justamente a preparação. A nossa capacidade de, diante dos giros da fortuna, sabermos o que fazer. Tem muita gente que está pensando que viver é só a sorte. Viver a sorte. Viver o que acontece. E não se prepara, não desenvolve sua virtude. E o que a gente está precisando agora é justamente continuar estudando, continuar trabalhando, continuar aprendendo. Por mais que tenhamos a condição difícil dessa vida agora, dessa pandemia, que nos faz chorar, ficar triste. Eu tenho vivido muitos altos e baixos, gente. Sou pessoa, sou de carne e osso. Há meus momentos de chorar. Há meus momentos de ficar triste. Seria uma lástima eu querer me colocar aqui como super-homem, como super-herói, de jeito nenhum. Quantos aqui tiveram seus momentos de chorar? Levanta a mão aí, só para eu ver.
Quantos tiveram seus momentos de desespero, de angústia, de não saber o que é que faz da vida? Também. Também. E eu gosto quando eu tenho o meu momento de dizer, não estou aguentando, sabe? Vou conversar com alguém, vou procurar ajuda, não estou aguentando, vou ficar um tempo ali quieto no meu canto, chorando. Não estou aguentando, vou pegar uma caneta, vou pegar meu laptop para escrever, para desabafar. Não estou aguentando, vou procurar ajuda de um profissional na área da psicologia, na área da terapia, no coaching. Saber que a gente não está aguentando também é a nossa competência de desenvolver nossa virtude. Se preparar para, quem sabe, os giros da fortuna. Tá? E o individualismo, turma? Empresas também vivem isso? Vivem. É curioso como empresas, empreendedores estão se esquecendo de que estão em conexão, de que o mundo não é só ele, ela, a sua empresa, o seu resultado, aquilo que precisam oferecer, a meta que precisam bater. Esse individualismo, ele pode ser um individualismo organizacional. É o esquecimento de que somos empresas, empresários, empreendedores autônomos, seja quem for, empregados na nossa organização, mas nós estamos em conexão com o pessoal que está ali, naquela comunidade sofrendo. Nós estamos em conexão com nossos vizinhos que estão padecendo com situações muito difíceis. Nós estamos em conexões fortíssimas com outros países do mundo que também estão vivendo determinadas realidades difíceis. O umbigocentrismo, anotem esse termo, umbigocentrismo. O que é que ele significa? A pessoa que acha que o universo gira em torno do seu umbigo. Tem muito a ver com isso, com individualismo. Eu, enquanto indivíduo, acho que tenho que cuidar só de mim. Cuide de si, sim, é importante, mas não cuide só de si. Eu, enquanto empresário, penso que eu tenho que cuidar da minha empresa. Eu, enquanto líder organizacional, tenho que pensar apenas no meu grupo, no meu setor. Eu, enquanto pessoa que tenho muito dinheiro, eu tenho que pensar na minha felicidade e na felicidade dos meus familiares, dos meus amigos. E por isso, todos os dias no Instagram, vou mandar fotos, selfies sorrindo. Porque as pessoas vão ver que a vida também é boa. Que é isso, eu estou aqui comendo um acarajé, sem máscara, no meio de um bocado de gente, feliz. Para você ver a minha felicidade e saber que ela existe. Será, pessoal, que a vida é só isso? Se colocar fazendo com que a sua própria felicidade funcione como um desaforo, como um deboche? Hoje eu estou muito preocupado, mas muito preocupado com as pessoas que não estão se preocupando. Essa própria palavra preocupação, ela já sugere uma série de lucubrações neurolinguísticas, né? Por que você vai se preocupar? Eu digo, vamos reconsiderar, vamos problematizar. Talvez seja importante a gente se preocupar em alguns contextos. Eu me preocupo com aquelas pessoas que hoje não estão se preocupando. Quem é humano hoje, no mundo, nesse contexto, nesse tempo, ou quem é o humano morando no Brasil, deveria abrir um espaço na sua mente para um pouco de preocupação. E mais, nós sempre achamos que a empresa deve tocar o barco, seguir em frente, olhar as suas metas, o seu trabalho, seus objetivos corporativos, suas metas corporativas, aquilo que é importante para si, papapá, e não se preocupar em nada com política. Lê do engano. Você pode fazer tudo certinho,
e alguma coisa sob o prisma do político pode afetar tudo certinho que você fez. Então, desconectar-se do mundo, das outras pessoas, da realidade que nós vivemos, esse individualismo talvez seja uma das piores coisas que podem nos acontecer quando falamos sobre trabalho em tempos de pandemia e além. Quem sabe esteja se tornando agora mais forte todo aquele conjunto de percepções do que é valioso para uma empresa. Responsabilidade social, cuidado com o meio ambiente, atenção às doenças mentais e emocionais dos seus colaboradores, tudo aquilo que antes parecia só falas bonitas, agora, mais que nunca, precisam ser realidades absolutamente concretas. E eu gostaria, então, antes de passar Martim, aliás, eu vou fazer o seguinte, eu tenho uma história muito bonita para contar para vocês. Estão vendo ali um casalzinho simpático? É uma história bem interessante. Esses desenhos são meus, viu, gente? Não sei se vocês sabem, mas eu gosto de desenhar e de pintar. Uma das coisas boas também para desabafar um pouco é jogar na arte, jogar no desenho, na escrita, né? Também isso faz a nossa energia psíquica fluir. E essa história é uma história linda da Clarissa Píncolas Estés, no seu livro O Dom da História, que eu quero lhes contar, porque tem tudo a ver com a nossa vida, não apenas a vida profissional, que era o tema maior do nosso papo de hoje, mas também com a nossa vida pessoal. Mas antes eu queria falar com Martinha, conforme prometemos, nós tínhamos uma coisa boa para falar para vocês em relação ao nosso curso, né? Nosso curso que vai começar em abril, nossas novas turmas. E aí, Martinha, conta para gente. Pessoal, boa noite a todos. Né? Para a gente é uma honra ter vocês aqui conosco. Ó, Martinha, a E Luísa está dizendo que será nossa aluna, ó, esse ano. que bom, Bem-vinda, Luísa. Luísa. Finalmente conseguimos, né, nos conhecer pessoalmente. Já Que falávamos pelo bom, WhatsApp. que bom. Então, assim, nós temos, pessoal, a oportunidade, eu e Cal, de conhecer a programação neurolinguística há muito tempo atrás. E tem mais ou menos o quê, Cal? Uns 27 anos, né? Que Por você aí. decidiu por fazer o curso inicialmente e ficou tão encantado que trouxe essa formação aqui para Salvador. E eu lembro que nós somos arquitetos, né? E na época conversávamos e tanto Cal como eu éramos apaixonados por pessoas. Nosso sonho maior, a nossa missão era trabalhar com pessoas. E a programação neurolinguística nos deu essa possibilidade. E mais ou menos há 25, vai fazer 26 anos agora em julho, nós resolvemos mudar a carreira, né? E abraçar a formação em neurolinguística. E nós tínhamos um sonho de, na época, migrando de arquitetura para cursos de PNL, eu disse a Cal, vamos fazer o seguinte, vamos alugar a Biblioteca Central dos Barris, quem é de Salvador deve conhecer, né? E vamos programar um evento para 300 pessoas, que eu acho que era a capacidade na época. E aí fizemos a propaganda, planejamos tudo, super animados, marcamos um dia de feriado aqui em Salvador. E qual não foi a nossa surpresa que no dia estiveram presentes apenas 8 pessoas, ao invés das 300, sendo que 5 eram da família. A mãe dele, a minha mãe, pai, Vieram, tio, vieram por piedade. 3 convidados, né? E eu lembro que o coordenador ele ficou tão sem graça no final do evento, quando a gente foi pagar o espaço, ele virou para mim e disse, poxa, Marta, é uma pena, né? Que pena que o evento fracassou. E eu falei para ele, nós tivemos apenas um resultado, porque na nossa concepção não existia fracasso, e sim resultados. E ali era a nossa primeira tentativa. Ali era a nossa primeira semente. Então,
essa é a filosofia do nosso trabalho. Nós poderíamos, sim, termos parado lá atrás e termos dito, não, não dá para a gente, é uma coisa 25 que anos não vai ter atrás. Né? certo, né? Mas a gente resolveu continuar. E qual não foi a nossa surpresa? Anos depois, reservamos a Casa do Comércio, que tem uma capacidade bem maior, acho que 530 pessoas. E quando chegamos lá, fizemos uma palestra aberta para o público. Gente, o teatro tinha lotado, tinha mais de 100 pessoas, tinham mais de 100 pessoas na frente, querendo entrar, querendo quebrar a porta de vidro do auditório. Foi assim um sufoco, tá? A gente teve que fazer uma outra palestra no mesmo dia, e lotado também. E assim, para a gente, o que ficou de lição é que quando você tem um sonho, às vezes o começo é bastante difícil. E eu sempre me lembro que quando as pessoas me perguntam qual o melhor momento para se começar algo, e eu digo, o melhor momento para se começar algo é justamente no pior momento. Porque no momento onde você vai começar algo, você não tem ainda tanta experiência, você não tem tanta força e você não tem o algo acontecendo. Então é tudo na sua mente e no seu desejo. Então, primeiro acreditar, mas segundo agir. É a nossa ação que vai fazer com que aquilo aconteça ou não. Pode ser que alguma coisa não aconteça da forma como nós imaginávamos. E que bom também. Essa pandemia, quando chegou, nos fez refletir tantas coisas, né, Cal? Nossos valores, até que ponto nós somos deuses ou humanos. Eu acho que a pandemia ela nos traz essa nossa humanidade, mas também o quanto a gente pode colaborar, o quanto a gente pode fazer ações em conjunto com outras pessoas, né? Então, assim, o que eu trago aqui é o curso básico de programação neurolinguística, e é um curso que nós já fazemos a formação há 25 anos, com turmas presenciais durante esse tempo todo, e com a pandemia nós tivemos a oportunidade de testar todos os nossos recursos. E, finalmente, já estamos na 5ª turma. É com muita felicidade que eu anuncio para vocês, né? Nós vamos ter 2 turmas agora em abril e conseguimos um desconto especial, porque antes a gente trabalhava com um gerenciador financeiro e agora nós mudamos. Então, nós temos condições de dar um desconto maior para vocês. E o valor do curso, ele pode ser parcelado em até 10 vezes sem juros, que foi uma coisa que nós conseguimos também fazer nessa turma. Na turma passada não tivemos condições, mas nessa a gente conseguiu. Então, eu vou colocar aqui no link, no chat, para quem tiver interesse. Esse desconto é especial para empresas ou para aquelas pessoas que estão presentes hoje aqui na palestra. É até amanhã, às 23h59. Tá? Quem tiver qualquer dúvida, qualquer dificuldade, pode entrar em contato conosco também pelo contato do Procê, tá? Deixa eu colocar aqui. E assim, o curso ele tem a carga horária de 60 horas, sendo que é um curso online ao vivo com Cal, tá? São 11 encontros de 44 horas e mais 16 horas de aulas gravadas. Para aquelas pessoas que se inscrevem, nós também selecionamos um bônus, que é o curso PNL Plus, que são os padrões de excelência de uma mente de triunfo. O que é o PNL Plus? Eu e Cal nos reunimos em 2013, não foi, Cal? E paramos para pensar o que será que na nossa trajetória a gente poderia colocar num curso, que padrões de excelência de uma mente de triunfo nós poderíamos dizer às pessoas que a gente aplica na nossa vida, na nossa realidade, com sucesso. E nós colocamos, depois de muito pensar, 7 temas, que é o poder da decisão, para que você tome decisão, para que você faça escolhas na sua vida, você tem que optar por uma coisa e às vezes abrir mão de outras, né? Então, é o poder da decisão, o poder das crenças, o poder da autoestima,
da liderança, da comunicação e do triunfo. Todo ser humano, para que ele se estruture, ele precisa passar por essas etapas para se fortalecer. Então, o PNL Plus é um plus. Tem pessoas que se confundem e pensam que o curso básico é o início e o PNL Plus é a conclusão da formação, mas não. O PNL Plus ele vai ser dado como um bônus, ele é um curso à parte, tá? E ele vai fazer parte do pacote das pessoas que se inscreverem no básico. Enfim, eu quero dizer para vocês, olhando aqui, todos vocês na tela, a gente tem mais ou menos umas 60 pessoas, que vocês são as sementinhas que nós plasmamos, e é com muita felicidade que hoje a gente vive o nosso sonho plantado há tempos atrás. Então, é possível. Deem o primeiro passo naqueles projetos que vocês ainda não colocaram em prática, mas que sentem que é um chamado interior. Deem o primeiro passo e sejam todos bem-vindos. Vou dar a palavra a Cal. Estou aqui. Obrigado, Martinha. Eu acho que é engraçado, né? A gente só pode praticar alguns valores porque estamos no universo online. Talvez fosse muito difícil praticar alguns valores se a gente estivesse no universo fixo, físico, né? Mas nesse universo as coisas ficam mais possíveis. E o curso online, ele também está levando as nossas aulas, os nossos conteúdos para pessoas de outras cidades que não poderiam vir aqui para Salvador. Então, já vi ali a minha querida Mimi, a Miriam, que está lá em Natal, falando, né, que ela só pôde fazer o curso exatamente porque foram aulas a partir do sistema online. Muito bom, muito bom. E isso fez com que no ano passado a gente tivesse até algumas pessoas fora do Brasil que assistiram às aulas, mesmo estando nos Estados Unidos. Uma outra aluna estava na Austrália. Foi muito bacana ter esse tipo de experiência e que funcionou super bem. Mas eu prometi a vocês a história que a Clarissa Píncolas Estés nos conta sobre o que realmente basta, o que realmente é suficiente, o que realmente é essencial, o que realmente importa. Para nós, no âmbito do trabalho e na vida pessoal, o que realmente importa? Hoje nós estamos tendo umas reflexões muito sérias, né, em relação a o que você achava que era essencial antes e que de repente você dizia, eu acho que isso não é essencial. O que era importante antes, você diz, hoje já não é tão importante assim. Quanta coisa do início de 2020 para agora, início de 2021, mudou também em relação àquilo que a gente acha que é importante ou não. O que é essencial, o que é que basta. E a história desse casal, um casal amoroso, se mostravam como apaixonados um pelo outro, casados, dois queridos, numa terra de muita pobreza, de muito sofrimento. Recentemente havia acontecido uma guerra, eles estavam com os campos destruídos, as fazendas destruídas, toda aquela comunidade estava passando por momentos muito difíceis. E esse casal de comerciantes vivia uma realidade bastante difícil. Mas o amor de um pelo outro nutria a vida dos dois. Eis que, de repente, chegou o Natal e eles queriam muito dar de presente alguma coisa boa e significativa, como todos naquela comunidade tinham o hábito de fazer. Dar um presente bem significativo para as pessoas mais amadas. Ela era conhecida pelo tamanho imenso dos seus cabelos. E as pessoas naquela cidade
adoravam quando ela soltava as madeixas e caminhava pela rua com os cabelos soltos. Todos achavam aquilo tão encantador. Eram cabelos realmente muito longos. Ela brincava com os cabelos, ela brincava com as crianças, mostrando seus cabelos. As pessoas achavam aquilo realmente muito encantador. Então ela tinha um tesouro que eram os seus cabelos. O seu marido tinha um tesouro também, que era o seu relógio. Um relógio que lhe foi dado de presente pelo seu avô, um relógio muito antigo. E ele era o único que naquela comunidade tinha um relógio. Então as pessoas procuravam, às vezes, para saber as horas. E ele gostava muito de mostrar o seu relógio e dizer as horas para as pessoas. Aquele relógio era muito importante, um relógio de bolso, uma corrente muito velha. E aí, eles, no Natal, começaram a pensar no que iam dar de presente um para o outro. O que eles poderiam dar de presente? Não tinham dinheiro. Ela estava aflita porque ela dizia, como que eu vou passar um ano sem ter condição de oferecer uma coisa simbólica, importante, valiosa para o meu amor? E aí ela acariciava os próprios cabelos, pensando, e teve uma ideia. Ela venderia os próprios cabelos para uma senhora que comprava cabelos de mulheres desesperadas por algum dinheiro para fazer perucas. Ela foi até a casa dessa senhora, conversou com ela e resolveu que iria vender os cabelos. E essa senhora pegou uma tesoura bem grande e cortou as suas madeixas. Ela viu os seus cabelos longos caindo no chão, junto com muitas lágrimas. Ela saiu com aquele dinheiro na mão e começou a pensar sobre o que ela compraria para o seu amor. E aí, de repente, ela viu um homem que vendia correntes. E ela lembrou que o seu amor, que tinha um objeto que para ele era tão importante, que era o seu relógio de bolso, aquele relógio de bolso era preso por uma corrente muito velha, muito estragada. E ela disse, eu vou comprar essa corrente. Quanto custa? E era exatamente o dinheiro que ela tinha pela venda dos próprios cabelos. Então, ficou sem os cabelos, mas estava levando para casa uma corrente para o seu amado pendurar o seu relógio de bolso que tanto estimava. Por outro lado, seu marido também estava pensando no que dar para ela. Eu quero dar algo significativo, eu quero dar algo muito valioso, eu quero dar algo muito, muito bom, muito importante. Aí, de repente, ele viu um vendedor na rua que vendia coisas para os cabelos, coisas para colocar em cabelos. E aí ele disse, nossa, essa tiara parecendo um pente, é linda, é perfeita, eu acho que ela vai adorar. Quanto custa? Aí o homem disse o valor. Ele disse, meu Deus, o que vou fazer? Eu não tenho esse valor. Aí ele olhou outras coisas que ele poderia dar para ela, mas nenhuma era tão encantadora, nenhuma era interessante, nenhuma servia. E ele disse, eu vou querer essa espécie de tiara, parecendo um pente para ela prender nos cabelos dela, que são tão lindos. E ele deu um jeito de comprar aquele presente. E aí, quando chegaram em casa, ela estava muito apreensiva, porque ela estava sem os cabelos. E ela olhou para ele e disse, eu comprei um presente de Natal para você, está aqui. E entregou a ele aquela corrente para ele colocar no seu relógio de bolso. Mas, pelo amor de Deus, me diga, eu fiquei muito feia assim nos meus cabelos, eu tive que vendê-los, que era uma coisa mais preciosa que eu tinha, mas eu queria muito te dar esse presente. E ele começou a rir.
E ela ficou sem entender porque ele estava rindo. E aí ele disse, é porque eu também lhe trouxe um presente, que é esse objeto, esse adereço, para você prender nos seus cabelos, só que agora você não mais os tem. E curiosamente, para eu poder comprar essa tiara para você pôr nos cabelos que você não tem mais, eu tive que vender o meu relógio. E aí ele ficou com a corrente que ela deu de presente. Só que agora ele não tinha mais o relógio. E ela ficou com a tiara para pôr nos cabelos. E ela só que não tinha mais os cabelos. E os dois se abraçaram e riram e choraram. Ao mesmo tempo, riram e choraram, porque estavam felizes, porque eles tinham o que realmente importava, o que realmente era o bastante, o que realmente era essencial, um ao outro. Eles tinham exatamente o que importava, o amor que sentiam um pelo outro. Não importava mais se não tinham os cabelos, não importava mais se não tinham o relógio. Foi perdendo aquelas coisas que antes pareciam tão importantes, que eles tomaram consciência do que realmente importava e bastava. E eu fico pensando hoje, nós que estamos nos despedindo de algumas coisas, nós que estamos no universo das empresas, no universo do empreendedorismo, perdendo tanto. Talvez essa história da Clarissa Píncolas Estés queira nos dizer o que realmente importa. É que nós não nos percamos uns dos outros. É que nós não nos percamos do amor, da conexão. É que nós não percamos o olhar para os outros seres humanos, vendo-os, vendo todos eles, todas elas, como gente. Porque é isso que realmente importa. Queria agradecer muito a vocês por essa noite e que pude compartilhar um pouco das coisas que me tocam. Gostaria de mandar um beijo bem grande para todas e todos. Essa palestra ficará disponível no meu canal do YouTube. Se vocês quiserem rever ou quiserem depois passar para alguém, amanhã, provavelmente amanhã à tarde, ela já estará disponível no meu canal do YouTube. Se vocês estiverem conosco no meu curso básico de PNL, isso vai ser muito bom. Vou ficar feliz de poder contar com vocês. Só lembrando uma coisa interessante, que é o curso não é só um curso. Ele funciona como uma rede de apoio. De alguma maneira, nesse momento tão duro da nossa vida, estar no curso básico de PNL também nos aproxima de pessoas, nos faz ter naquelas reuniões semanais um contato com nossa humanidade, um contato com outras pessoas, uma partilha, uma troca importante, e isso vai nos ajudar muito. Lá na nossa página, se vocês entrarem lá no www.calmascarenhas.com.br, vocês vão ver vários aspectos sobre os conteúdos, de que maneira esses conteúdos da PNL, junto com filosofia, podem ajudar você no seu trabalho, na sua vida familiar, na sua vida pessoal, nos seus processos de autoconhecimento, em corpo, mente e emoção. Então, vai ser muito bom ter vocês conosco, tá? Gente, 1h30 que passou voando aí, viu? Essa 1h30. 90 minutinhos, muito assim. Martinhas, quer dar um tchauzinho pro pessoal? Quero agradecer esse momento único, tão esperado, tá? E dizer que para a gente, tudo isso que nós estamos passando, até mesmo o tema do evento, né? Nada será como antes, é algo muito atual. Na reunião que eu tive com o Cal há 2 semanas, a gente pensou justamente nesse tema e quais as pessoas que estariam aqui presentes conosco, né? Cada um com a sua dor, cada um com o seu momento, e provavelmente cada um com suas histórias também de superação, não é? Então, vocês mais uma vez são sementes de algo que nós planejamos e estamos aqui plasmando. Nosso muito obrigada a todos vocês, tá? E
Tem pessoas ainda perguntando aqui algumas coisas pelo chat. Prazo de inscrição. Olha, o evento fica com o prazo de inscrição até provavelmente abril. Esse desconto a gente está colocando para vocês até amanhã à noite, tá? Quem tiver alguma dúvida ou alguma dificuldade, pode mandar também um WhatsApp no nosso 8835 9090, prefixo 71, tá? E é isso, gente. Eu espero ter vocês todos lá conosco. Espero que seja possível. Aqueles que tiverem alguma dificuldade a mais, pode vir também falar comigo, porque a intenção é que estejamos todos juntos, tá? Gratidão, um abraço em cada um. Boa noite para vocês. Só colocando também o telefone para o pessoal que quiser acessar a gente pelo WhatsApp. Gente, muita gratidão e recebam um abraço virtual. Cuidem-se, por favor, cuidem-se, cuidem-se, cuidem de quem vocês amam, cuidem de espalhar coisas importantes, cuidem de espalhar informações preciosas para as pessoas. Tem tanta gente acordando todo dia para fazer esse mundo mais feio, mais sombrio, mais triste, que a gente que tem um pouco mais de consciência consiga acordar para fazer esse mundo um pouquinho melhor. Aliás, essa é uma fala que parece muito com uma fala do Bob Marley. Bob Marley sofreu um atentado a tiros, estava hospitalizado, e ele já queria sair rápido. Os médicos diziam, não, você não tem que ficar no hospital, você tem que ficar no hospital. Ele dizia, não, eu tenho que sair, tenho que voltar para cantar, porque eu acredito que minha música é importante, minha música pode fazer as pessoas terem mais felicidade, minha música pode fazer as pessoas viverem mais felizes. As pessoas que acordam todos os dias para fazer esse mundo pior, elas não descansam. As pessoas que acordam todos os dias para fazer esse mundo pior, elas não descansam. Se eu acordo todos os dias para fazer esse mundo melhor, eu não posso descansar. Eu tenho que sair e oferecer para o mundo o meu melhor. Essa história sempre me tocou muito. Eu acho que a gente tem que descansar um pouco, mas não muito, para poder espalhar um pouco mais de coisa boa nesse mundo. Beijo, gente. Foi muito bom. Deixa eu ver vocês dando tchau. Será que eu posso fazer um print com vocês para pôr lá no Instagram, galera? Vou fazer um print com vocês, as carinhas de vocês. Acho que vai ter que ser em 2 páginas, porque tem muita gente. De como assim? Como é que vai ser? Vai ser tipo alegria? Vai ser tipo abraço? Vamos de abraço, né? Todo mundo de abracinho assim, ó. Peraí que eu vou fazer aqui. Eu acho que não vai dar para fazer o print, eu vou fazer foto. Vou fazer foto, hein, galera? Só um minuto. Só um minutinho. Foto. Aqui. Alegria, turma! Deixa eu ver se tem mais gente na outra página. Tem. Vou fazer mais foto, peraí. Cadê? Pessoal, gratidão imensa. Muita luz, muita paz para vocês. Uma promessa que eu vou deixar aqui também. Conversei com Martinha que no ano passado eu fiz muito mais lives do que esse ano, né? Vou voltar a fazer mais live, viu? Tá bom? Então, de vez em quando, vocês se me acompanharem lá no Instagram, eu vou começar a aparecer mais para a gente poder trocar um pouco mais de ideia. Eu acho que nesse momento da vida, com tanta dor que nós estamos vivendo, nós temos que estar muito mais em contato, em conexão, tá? Tchau, pessoal. Tudo de bom. Fiquem na paz.